Eu quero compartilhar aqui hoje nesse vídeo algo que aconteceu comigo recentemente e que poucas pessoas sabem. Eu tô trazendo aqui nesse vídeo, abrindo um pouco da minha vida, me expondo também, expondo a minha intimidade, para que isso que passou comigo e que eu compartilhe com você seja um alerta para todas as mulheres que menstruam, para todas as mulheres que têm uma vida sexualmente ativa, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Para você que está chegando agora no canal, eu me chamo Jéssica Alves, eu estudo e trabalho com design, e muito provavelmente você, que também me conhece, não sabe que eu passei por uma cirurgia de emergência recentemente. Até porque eu não queria abrir isso pra todo mundo por várias questões, e uma delas eu não queria expor a minha intimidade. Eu conversei com meu esposo e, assim como eu, ele concorda comigo que tudo isso que eu passei foi assustador, foi horrível, e seria importante se eu pudesse compartilhar isso com outras pessoas a fim de alertá-las e evitar chegar ao ponto que eu cheguei na minha gestação tubária. Para quem não sabe, uma gestação tubária, ela consiste numa gravidez ectópica. E uma gravidez ectópica é qualquer gestação que é gerada fora do útero. Ela pode ocorrer em qualquer parte do corpo, eu pesquisei isso antes de vir aqui falar para vocês, mas principalmente acontece mais nas trompas. Os médicos chamam de uma gravidez tubária. E isso pode acontecer por vários motivos, desde se você é fumante, se você toma pílula no dia seguinte, enfim, se você tem os cílios inflamados ali, que são os cílios que ficam posicionados nas nossas trompas, para ajudar a levar o óvulo fecundado até o útero para gerar uma gestação. Então isso tem vários motivos que podem ocorrer, não tem como descobrir o que foi de fato aconteceu comigo. Eu sei que eu não fumo, sabia dessa possibilidade de acontecer uma gravidez ectópica por tomar pelo dia seguinte, com uma frequência além do que deveria ser indicado, e isso é muito perigoso. Enfim, uma gravidez ectópica ela é muito perigosa, não tem como seguir em frente, é preciso interromper a gestação, porque corre risco de romper um órgão da pessoa, assim como aconteceu comigo, e a pessoa perder muito sangue e ter risco à vida. Tudo isso aconteceu comigo de uma maneira muito rápida, assustadora, e eu vivi os extremos do meu psicológico, assim, enfim, eu não sei de fato o que foi pior, se foi a dor física e a perturbação psicológica que tudo ocorreu. Eu falei que ia ser um desabafo, então provavelmente eu vou chorar durante esse vídeo, porque foi tudo muito recente e às vezes eu nem sei porque que de fato eu tô chorando, e isso me faz ficar estressada, e eu choro mais ainda, e eu tô rindo aqui pra poder evitar que eu realmente chore, mas vamos lá. Da semana que eu tô gravando, há 2 semanas atrás, eu descobri, numa segunda-feira, que eu tava grávida. Eu já tava desconfiando mais ou menos que tava grávida, porque a minha menstruação, ela sempre, antes da menstruação, ela vem aquele sangramento de escape. Para quem não conhece, é um sangue mais marrom e é como se fosse um corrimento bem marrom escuro mesmo, e bem pouco, nem muito mal suja a calcinha. E é normal no meu ciclo menstrual ter isso antes e ter isso depois. Geralmente são 2 dias antes, 2 dias depois, enfim. Só que eu tava com esse sangramento há 5 dias, e o que tava me preocupando é que quando eu entrava no meu aplicativo de ciclo menstrual, tava lá há 5 dias atrasada. E eu falei assim, não vou me assustar, porque tá vindo alguma coisa, vai vir. Acho que pode ser pela ansiedade de estar lançando o canal, porque era na semana que eu iria lançar o meu primeiro vídeo aqui no canal, e eu falei assim, não, deve ser isso por questão de ansiedade, eu tô muito ansiosa, eu tô animada, e a gente que, enfim, menstrua sabe que as emoções, elas interferem no ciclo menstrual, e eu falei assim, tá atrasada por conta disso. Só que no 5º dia, veio o corrimento só de manhã. E depois, tipo assim, durante a tarde toda, não veio mais. E eu falei assim, caramba, deu ruim. Pensei, né? E aí eu falei assim, bom, eu não vou falar pra minha mãe, que minha mãe mora conosco, não vou falar pro meu esposo. Assim, eu acho que vai descer, e se eu falar, eles vão me deixar mais, enfim, ansiosa por isso tudo, e vai atrapalhar mais ainda. E aí, quando isso aconteceu, eu falei assim, caramba, vou aproveitar então esse momento, que era um dia que minha mãe não estava em casa, vou buscar a minha filha na escola e vou fazer o teste. Fiz o teste, enfim, pra surpresa de ninguém, né, já que vocês sabem que eu tenho uma gestação tubária, tive, né? Deu positivo. Foi aquele momento que toda mulher que não tá esperando por uma gravidez, naquele momento, passa. Eu fiquei preocupada, comecei a pensar em muitas coisas, realmente fiquei muito estressada por descobrir,
tentando achar o lado positivo de tudo isso. Eu consegui respirar ali naquele momento e eu falei assim, ok, agora a gente precisa ser prática, objetiva, mas eu também não quero que essa praticidade, essa objetividade estrague essa gestação. Tudo isso eu consegui pensar das 6h30 até as 9 da noite da segunda-feira. Falei assim, não quero porque quando eu estava grávida da Alice, minha filha, eu estava no início da faculdade e eu falei assim, não, vou ignorar a gravidez e vou tocar a vida, sabe? Tipo, vou viver uma vida paralela e não, as coisas mudam. E eu falei assim, não, agora eu vou realmente me preparar, porque eu não tive uma boa gestação, a primeira gestação não foi boa por vários aspectos, várias expectativas que eu criei por ter vivido uma gravidez de risco, e agora, e várias outras questões também, tipo emocional, financeira e tudo mais. E agora, numa situação financeira melhor, eu falei assim, não, vou me preparar da melhor forma possível, vou sim contar pro meu esposo agora de início, vou compartilhar e vou ver como é que ele reage. E pra minha surpresa, ele reagiu super bem, melhor do que eu. A única condição toda foi que eu não queria, a priori, contar pra minha mãe, né? Foi assim, minha mãe chegou em casa, eu falei assim, não conta pra minha mãe, porque, enfim, não quero gerar estresse, preocupação, deixa eu digerir tudo que tá acontecendo, vamos primeiro uma consulta, ver, né? Enfim, no final da noite eu tive cólicas, eu já tava tendo cólicas, né? Pra mim, antes de descobrir, era cólicas menstruais, e quando eu descobri, eu falei assim, não, é um processo que pode ocorrer ali no início da gestação, a mulher ter cólica, é normal, uma cólica leve, não era nada muito forte. No final da noite, da segunda-feira, eu tive uma cólica um pouco mais intensa do nível de cólica que eu tô acostumada a ter. Só que não me preocupei. Eu falei assim, deve ter sido só o estresse emocional e tudo mais. Não me preocupei. Quando foi na terça de manhã, foi que eu sentei no vaso, né, pra fazer xixi, e aí, quando eu vi, tipo, tinha descido bastante sangue, a ponto de, se eu não tivesse feito teste, eu acharia que eu estaria menstruada. Eu não acharia em nenhum momento que eu estaria grávida, né, não ia desconfiar. O sangue veio normal, como de menstruação, veio um pouco de coágulo ali, um pouquinho mesmo, assim, e eu falei assim, estranho, né? Veio um pouco mais, né, de sangue, veio sangue normal. Ali eu falei assim, bom, estranho. Eu pesquei um alerta aqui na minha cabeça, embora eu saiba que é normal ter sangramento, não é normal, né, tipo, é comum ter sangramento no início de uma gestação, né, então por isso que, tipo assim, bom, veio esse sangramento, que parece menstruação, mas eu não vou me preocupar, porque pode ocorrer mais tarde vou numa emergência. Enfim, sentei, assisti uma aula remota, mandei mensagem pro meu esposo, falei assim, olha, isso aqui acabou de acontecer, vamos mais tarde na emergência? Ele, vamos. Detalhe, que eu esqueci aqui também, eu já tinha conversado na terça de manhã com a minha mãe. Isso tudo aconteceu depois de eu ter conversado com a minha mãe, né? Porque eu falei assim, embora na segunda de noite eu tinha decidido que eu não ia contar pra ela, eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, minha mãe é muito minha amiga, eu nunca escondi nada dela, ela sempre foi, tipo, uma mãe confidente, e por que agora eu vou esconder isso dela, sabe? Será que eu tô escondendo por preocupações de estresse, ou porque eu estou com vergonha, ou com medo do julgamento dela? E aí, ela reagiu também muito bem, né, já tava até perguntando, será que vai vir um menininho agora, né, e tal, e aí eu fui no banheiro e tudo isso aconteceu. Beleza, eu segui amanhã estudando, terminei a aula por volta de 10 horas, entrei no trabalho, né, tipo, também home office, remoto. Enfim, conversei lá com a galera que a gente fica no Discord. E quando eu fui no banheiro de novo, veio mais de novo. E aí eu comecei e falei assim, não, tem uma coisa errada, porque veio mais do que veio da primeira vez. Aí eu pensei, não, tem uma coisa errada. Aí eu avisei o coordenador, falei assim, olha, eu vou numa emergência, não falei o que era, e qualquer coisa eu te aviso durante o dia, vai tocando aí. Não tinha nada pra entregar de fato naquele dia, eu tava mais tranquilo, falei assim, vou na emergência, vou ver o que tá acontecendo. Conversei com minha mãe ia comigo, só que a gente lembrou que ela tinha um detalhe lá, enfim, médico dela, pra fazer, então eu falei assim, não, almocei e fui. Chegando lá, eu contei, enfim, pra médico tudo o que tava acontecendo. Quando você chega numa emergência obstétrica, a primeira coisa que eles fazem é fazer um toque pra verificar se o colo do útero tá fechado. A moça, ela fez o toque, tava tudo fechadinho, tava tudo ok. Aí ela falou assim, ó, tá fechado aqui, mas vou passar aqui o teste, o beta, uma trans, pra gente entender se tá tudo bem. Na minha cabeça, o que eu pensei? Ou eu perdi, ou rolou um descolamento de placenta. Fiz o teste, o beta, e aí quando eu fui na trans pra fazer, a médica muito insensível, né, sei lá, estranha, e aí ela perguntou, o que tá acontecendo? Aí eu falei de novo, e ela falou assim, você fez o beta ou você fez de farmácia? Você fez de farmácia. E aí quando ela me perguntou isso, já falei assim, por que ela tá me questionando, né? Faz diferença se eu já estou, sabe? E aí ela falou assim, não tô achando nada aqui não. Ela falou assim mesmo, sabe? Tipo, como se eu estivesse mentindo pra ela, e de uma maneira muito insensível. Tipo assim, cara, eu tô ali na emergência porque eu estou preocupada, e ela, né? Ela falou assim, não tô vendo nada aqui não. Tem sim um óvulozinho aqui,
mas não é nada que indique uma gravidez e nada que indique uma perda, porque o seu útero aqui não teve alteração nenhuma de tamanho, sei lá o que, paraná, pruru. Não é nada. Ela falou, não tem. Aí na hora também eu falei assim, tem como você verificar nas trompas, né? Não tem nada. Ela falou assim, não tem nada. Tem líquido aqui dentro que eu não consigo identificar, mas que a gente sabe, assim, entre off, que a gente sabe que era o sangramento que eu tava tendo. E é isso, não tem nada aqui. E me despachou. Aí eu comecei, tipo, naquele momento, já tá chorando por um bebê que inicialmente eu nem queria, né? Tipo assim, não era o momento que eu estava esperando. E eu já comecei a ficar preocupada. E aí, nesse momento, meu esposo, ele trabalha na região onde era a emergência. E eu falando no telefone com ele, e na hora do intervalo ele foi lá na emergência. E aí foi no momento que calhou da médica chamar. Quando a médica chamou pra sala dela, pra enfim, dizer tudo que tava acontecendo, ela falou assim, olha, não recebi ainda, isso foi tipo 2, 3 horas depois, ela falou assim, não recebi ainda o seu resultado da trans, vou ligar agora pro departamento, então ela tava ali, né, discando enquanto ela falava comigo, mas aqui já recebi o resultado do seu beta, você tá gravidíssima. Aí eu falei assim, olha, a médica não achou nada. Aí ela já, né, levantou a sobrancelha, falou lá não fica médica. E aí foi quando ela falou, olha, é o seguinte, realmente não tem nada na sua trans. O que pode ter acontecido? Ela já foi direto ao ponto. Ou você perdeu, que é a melhor das hipóteses que pode ter para esse cenário todo, ou pode ser uma possibilidade de uma gestação tubária. Aí ela foi lá, enfim, eu já sabia, mas ela explicou lá pro meu esposo o que era, desenhando, explicou muito bem. E eu, na minha cabeça, naquele momento, assim, eu tava, né, tipo, cara, eu não sei nem por que eu torço, né, na verdade, sim, né, sabia, né, tipo, e era muito estranho, falei assim, nossa, é muito estranho eu torcer pra perder um bebê, muito estranho isso, eu tava me sentindo mal por isso, embora fosse a melhor opção. E aí eu perguntei, não existe nenhuma possibilidade de, enfim, de não ter aparecido ainda? Ela falou assim, olha, pro valor que tá o beta, já era pra ter aparecido. Quando o beta dá esse valor aqui, X, já tem que aparecer na transvaginal e o seu não apareceu nada. Há possibilidade de aparecer? Mas é muito raro. E a maior possibilidade de ser aqui é de uma gestação tubária. Por quê? O seu útero não indica em nenhum momento que teve uma perda, que um aborto espontâneo, e ainda tá com o hormônio da gravidez dentro dele. Então, é possível que tenha uma gestação em curso e que, já que a gente não conseguiu ver com o valor da beta que estava dando, pode ser uma gestação tubária. Essa foi a notícia que eu recebi. E aí ela falou assim, olha, vou pedir para você retornar aqui em 48 horas, mantém repouso. Em 48 horas a gente vai vir aqui, vai refazer o beta, vai refazer a trans. Vamos torcer pro beta diminuir. Se o beta diminuir, é porque aconteceu uma perda. Se o beta aumentar e não aparecer nada na trans, é porque é mais indício ainda de ser uma gravidez tubária. Mas a gente não vai poder, né, fazer, a gente vai ter que retornar em 48 horas, então a gente vai fazer esse processo até achar esse bebê. E aí eu saí dali, né, daquele momento ali, e aí eu já falei, pronto, é isso, não tem mais, né, bebê. Porque mesmo que tenha, eu vou precisar interromper, porque não existe outra possibilidade de manter essa gestação. E aí passou as 48 horas, que calhou de cair numa quinta-feira. Inclusive, nessa quinta-feira, como eu falei, né? Essa semana tudo ocorreu no lançamento do canal. Era o dia que ia sair o vídeo e eu decidi não adiar isso. Eu falei assim, não vou parar esse lançamento, vou sim continuar, vai dar tudo certo. Um amigo meu também, enfim, o Enzo, ele falou assim, não, vamos continuar sim, se precisar de ajuda eu te ajudo. Já tinha combinado também tudo com a Manu, ela não sabia o que estava ocorrendo, não sabia de nada. Manu é a menina que edita o meu vídeo. E eu já tinha combinado tudo com ela, né, e tal. Eu falei assim, vamos lá, vamos fazer os exames, vou torcer pelo melhor cenário, de diminuir o beta, isso aqui, a vida em frente. Eu já tava sem esperança de aparecer qualquer coisa na transvaginal. Eu cheguei lá, expliquei tudo. Foi um dia horrível, porque eu fiquei mais de 5 horas naquela emergência. Expliquei tudo de novo, na triagem, expliquei tudo de novo. No consultório médico, dessa vez eu já estava com acompanhante, que era o meu esposo. E aí eu fui, expliquei tudo, e aí quando chegou no consultório médico, explicando tudo pra ela, ela fez o toque, tava lá o colo do útero fechado, aí já começou ali a preocupação, porque quando a mulher tá grávida, o colo do útero fica fechado. E ela falou assim, olha, ainda tá fechado, vamos aqui refazer tudo de novo. E aí eu refiz o beta, refiz a trans, passei 5 horas naquele lugar ali. Quando eu fiz a trans, do nada apareceu um saco gestacional ali dentro do útero. Eu até perguntei 2 vezes pra médica, falei, você tem certeza? Tá no útero? Ela,
Tenho, né? Tipo, tá aqui. Ela falou assim, ó, tem um saquinho, só não tô vendo embrião, mas é porque é uma gestação muito inicial. Vou pegar aqui as trans, vou comparar e vou conversar com a médica. Beleza. Fiz o beta, né, também, e fiquei ali, ó, aguardando. Depois de tudo, fiquei guardando. Falei assim, cara, aconteceu alguma coisa. E aí, por fim, né, depois de reclamar ali, falei assim, caramba, já estou aqui desde tal hora, eu preciso ir embora, tô morrendo de dor, tô com fome. Porque até então eu estava grávida. Né? Tipo, até então eu tava grávida, estou morrendo de fome, como é que pode, né? Tipo, essa falta de responsabilidade de você deixar uma grávida sem comer mais de 4 horas, tá ligado? Aí depois da troca de plantão, a médica chegou pra mim e falou assim, então, mãezinha, tá tudo normal. É isso mesmo, você tá grávida, tá tudo seguindo os trâmites normais, seu beta aumentou, o colo do útero tá fechadinho, apareceu um saco gestacional, tá tudo direitinho aqui com você, não precisa se preocupar. E eu falei, doutora, mas o sangramento, o cólica, a cólica? Ela falou assim, olha, é comum ter no início da gestação, se aumentar a cólica você retorna aqui, mas até então é inicial, não apareceu um embrião porque é uma coisa muito inicial, mas daqui, enfim, você vai retornar daqui 6 dias. E aí eu até falei assim, questionei, falei assim, poxa, mas a doutora de 2 dias atrás falou que pra aquele beta era pra já ter aparecido alguma coisa. E aí ela até falou assim, olha, eu não quero te assustar, mas pode ser que seja mais de um. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, né? Não vou nem entrar em detalhes aqui, o que eu posso ter imaginado naquele momento. E ela falou assim, então pode ir pra casa, e é isso. Então, como tava tudo bem, eu já tava estressada, eu precisava, liberar um pouco da energia do estresse, eu e meu esposo decidimos ir andando dali até o terminal. E aí a gente foi conversando, falei assim, você ia contar ou não, pra que momento ia contar. Cheguei, comprei uma roupa, né, falei assim, vou comprar até uma macacãozinho, já que agora, né, vai tá tudo certo, tudo direitinho. A gente foi brincando e pá, já imaginando toda essa vida e todo esse susto que a gente passou. E aí, no caminhar, eu já estava sentindo mais cólica. Aí ele falou assim, não, vamos retornar. Só que eu falei assim, não vamos, porque vai ser a mesma coisa. Vai fazer teste, vai fazer trans, vai dar tudo a mesma coisa, não vai... Pra que eu vou voltar, sabe? Pra ficar mais tempo ali, me estressar mais, vamos pra casa. Se amanhã não passar, eu retorno aqui com a minha mãe e tudo mais. Tudo se intensificou. Foi na sexta-feira, como eu falei, foi tudo muito rápido. E na sexta de manhã, eu acordei morrendo de dor e morrendo de vontade de ir no banheiro, fazer xixi. Eu só conseguia bater no meu esposo do lado, morrendo de dor. E aí o caminho do meu quarto até o banheiro foi o caminho mais longo, assim, que eu já fiz na minha vida. Nunca se tornou tão longo, tão distante como foi naquele momento. E um desses momentos que eu tava passando, né, tentando chegar até lá, porque eu tava andando muito devagar por conta da dor, eu tive um pico muito forte de dor, que a gente teve que parar no meio do caminho. E aí foi no momento que eu pensei, eu tô perdendo o bebê. E aí eu falei, cara, eu tô sentindo muita dor. E comecei a ficar pálida. E foi aterrorizante, assim. Quase desmaiei. Literalmente, eu lembro do momento em que eu estava sentada fazendo xixi. Meu esposo estava segurando meu corpo e ele me chamava e eu não conseguia reagir com nenhuma parte do meu corpo. E eu percebi, um desespero dele, mas eu não conseguia reagir porque realmente eu não tinha força alguma. E naquele momento eu achei que eu fosse desmaiar. Depois de eu ter melhorado, eu retornei pro quarto. Eu deitei ainda com dor. Eu falei, vou deitar mais um pouco, porque na sexta-feira eu tinha aula presencial na minha faculdade, e, enfim, é bem distante, tinha mais ou menos 2h30, 3 horas de condução. Eu falei assim, vou dormir mais um pouco e daqui a pouco eu me arrumo, né? Até lá a dor vai passar. Sendo que na hora que eu acordei pra ir, eu falei assim, eu não vou, porque se eu passar mal de novo como eu passei, pelo menos eu tô em casa com a minha família, mais próximo de ir pra uma emergência. Eu decidi não ir, e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque voltei a dormir, e aí acordei de novo, tomei café da manhã. Na hora que eu levantei pra tomar café da manhã, já não estava conseguindo andar direito. E durante a manhã, cada vez que eu andava, piorava mais ainda. E aí eu falei assim, mãe, não dá, vamos no médico. Só que tinha um fator da minha filha, quem ia ficar com ela? Então, pensei, vou esperar, vou suportar tudo isso até minha filha ir pra escola. E quando for chegar na escola, quando ela estiver na escola, vai eu e minha mãe pro médico. E foi assim que foi feito. Cheguei lá no hospital, já não tava conseguindo mais andar. Fui de cadeira de rodas e tudo mais. Fiz a triagem, expliquei toda a situação. E aí, quando chegou na sala da médica, a médica falou assim, olha, não vou nem falar pra você, porque é de costume, né? A gente entrar num banheirozinho que tem dentro da sala pra poder botar um roupão. Falou assim, olha, não vou nem falar pra você botar o roupão. Vamos direto pra maca, porque eu tô percebendo que você tá com muita dor. Vamos direto pra maca, eu vou te ajudar a tirar a calça.
que eu fui de calça, vou te ajudar a tirar a calça aqui. Ela fez o toque, então ela falou, ó, tá fechado, e aí saiu sangue, né? Aí ela falou, esse sangramento aqui não é algo que me preocupa, mas vamos fazer os exames aqui pra ver. Na sala dessa médica tinha um aparelhinho de ultrassom, e aí eu expliquei pra ela que eu tinha feito a trans no dia anterior, que tinha encontrado o tal do saco gestacional dentro do útero. E aí eu expliquei pra ela. E aí quando ela passou a ultra na minha barriga, ela virou e falou assim, ontem não tinha o embrião? Aí eu falei, não. Aí ela falou assim, porque eu estou vendo o embrião aqui. Aí ela falou, só que eu não estou conseguindo ouvir o batimento. Eu vou te mandar pra trans porque tá com muito líquido na sua barriga. Eu não tô conseguindo fazer a ultra aqui por conta disso, não tá dando certo. E aí foi, tipo, ela me passou medicação, passou pra fazer o beta de novo, passou pra fazer vários exames. E aí eu fiz a medicação, fiz os exames de sangue, né, enfim, que até de Covid eu fiz. E aí quando eu fui pra fazer a ultra, eu não sei explicar, sabe? Foi horrível. Não tem outra palavra que eu possa dizer. Então, quando a médica ela colocou o aparelho de trans no meu canal vaginal, a dor que eu tava sentindo se intensificou, tipo assim, em 30 vezes. Foi muito doloroso, tipo, muito doloroso. Eu nunca tinha sentido dor ao fazer uma trans. Foi muito doloroso pra mim. Ela fazendo, né, ali, naquele momento, minha mãe e o meu esposo já tinham intercalado. Minha mãe já tinha ido pra casa pra ficar com a minha filha, né, porque já tava batendo o horário. E aí, a médica ali simplesmente não me falou muita coisa. Ela só perguntou onde estava doendo mais, qual lado estava doendo mais, disse que estava com muito líquido. E quando terminou tudo, ela só falou pra mim, tem grandes possibilidades de ser uma gestação tubária que se rompeu. Você tá perdendo sangue, tá com muito sangue dentro do seu útero e existe muita possibilidade de ser essa gestação que se rompeu. Até não é comum, enfim, os médicos que fazem as trans levarem até o consultório da médica. E ela me retornou, ela me acompanhou até a sala de medicação, me deixou ali na sala de medicação e ela entrou pra falar com a médica. E aí, quando saíram, né, tipo, ela saiu, ela falou assim, ó, já falei com sua médica e tudo mais, etc, paraná. E aí, quando a médica veio na sala de gestação, falou assim, olha, é isso, vou te internar e você vai operar hoje. E ali, pra mim, foi um choque receber essa notícia, sabe? Porque eu acho que se na noite anterior eu tivesse recebido uma notícia dessa, seria menos doloroso do que ter recebido naquele momento. Porque eu comecei a me questionar, sabe? E o saco gestacional? E o bebê que eu ia ter? E por que não me falaram isso ontem? Eu comecei a me questionar, não falando isso pra médica, mas falando pra mim e pro meu esposo, né? E surgiu vários medos, e eu comecei a chorar. E eu lembro até hoje, tipo, eu comecei a ficar muito nervosa porque, sei lá, eu acho que de certa forma, se eu tivesse recebido a notícia no dia anterior, eu teria me preparado melhor. Emocionalmente falando, porque eu já estava preparado. Eu estava torcendo sim por um aborto, mas eu já estava preparada. Eu falei assim, bom, se acharem hoje, vão me internar. E eu não fui no médico naquele momento, na sexta-feira, para receber uma notícia de que eu estava com uma gestação tubária. Porque até então, eu saí na quinta noite, na noite anterior, de que estava tudo normal, que estava tudo bem. Então, naquele momento, eu fui internada, e aí começou a correria, e eu avisar as pessoas próximas que eu tinha no trabalho, que é o meu amigo, meu coordenador, avisar minha mãe, que tava já em casa com a minha filha, avisar meu pai, enfim, né, tipo, todas as pessoas ali próximas, e eu fiquei preocupada, eu fiquei nervosa, fiquei com medo, porque na situação que eu estava de dor, eu estava tendo muita dificuldade para deitar, e isso estava me deixando muito assustada, porque eu tava sentindo muita falta de ar. Quando eu deitava, eu não conseguia ficar deitada e respirar ao mesmo tempo. Eu não sei se foi por conta da perda do sangue, da quantidade de sangue que eu tinha na minha barriga, mas eles aconteciam aqui nessas regiões, né? Então, quando eu deitava, aqui doía muito, muito, né? Tipo, é como se essa parte da nossa costela estivesse furando alguma parte interna minha. A sensação que eu sentia era isso, porque tava dolorido e eu não conseguia, parecia que tinha alguma coisa que prendia aqui a minha respiração. Eu esperei por cerca de 1 hora, desde que eu fui internada, até o momento de eu ser levada para o centro cirúrgico. Então, a cada momento, a cada espera, eu ficava mais nervosa, mais apavorada. Eu tava com muito medo de qualquer coisa, de simplesmente não voltar mais.
existia essa possibilidade. E eu fiquei muito assustada como tudo aconteceu, ao mesmo tempo eu fiquei me questionando, mas gente, foi tudo muito corrido, foi tudo muito rápido, foi realmente tipo uma situação de emergência, urgência. E aí eu fui levada para o centro cirúrgico. O médico veio falar comigo, explicou toda a situação. Ele disse como que seria lá a operação. É uma operação que é feita por vídeo, né? Vou procurar um nome e colocar aqui. E aí até mesmo no momento de eu deitar para poder ser operada, quando eu entrei de fato na sala de cirurgia, foi o momento que eu fiquei muito... Eu não sei se eu tava nervosa ali com a situação, mas lembra que eu falei que eu não estava conseguindo respirar? Quando eu deitei, simplesmente quando eu deitei naquele momento, eu não consegui respirar. E aí a médica teve que me levantar, né, pra eu conseguir respirar e tal. Ela levantou ali a maca, e aí ela aplicou ali a anestesia, e quando eu tava ali, eu só conseguia pensar na minha filha e quanto que eu amava ela. E eu fiquei repetindo isso o tempo todo, porque na minha cabeça parecia que se eu tivesse nervosa naquele momento, ia demorar mais pra pegar a anestesia ou poderia complicar a cirurgia. E aí eu fiquei repetindo na minha cabeça o quanto eu amava minha filha, pra poder conseguir me tranquilizar e pensar em outra coisa, e ir mais rápido pra anestesia, todo esse pesadelo passar. Dormi. E quando eu acordei, eu já estava sendo levada ali pra enfermaria, onde o quarto que eu fiquei. E foi tudo isso que aconteceu. Aí depois o médico veio falar comigo que a operação foi muito boa. Ele explicou a situação que eu falei pra vocês aqui, de que tinha muito sangue na minha barriga. E aí ele passou ali, enfim, todos os parâmetros que eu deveria seguir, enfim, pra minha recuperação. Eu tô aqui nesse outro cenário. Cenário não, no chão da minha sala. Eu não tô conseguindo sentar direito. Eu, inclusive, até pra gravar esse vídeo, eu ainda estou com muita dor aqui nas costas. Nem deveria estar, talvez, sentada nessa posição, mas eu não queria também perder essa oportunidade enquanto eu ainda tô tranquila pra falar sobre isso e também a fim de falar sobre tudo isso que eu passei. Eu espero que seja um alerta pra todas as meninas, todas as mulheres, pra todos os casais que passam por essa situação, porque de tudo, o que mais me assusta é que se eu não tivesse feito o teste, eu jamais ia desconfiar que eu estaria grávida. Eu não tava tendo sintoma além de fome. Poderia imaginar o quê? Que era por conta da minha nova rotina, né? De ter voltado às aulas. O sono também, por ter voltado às aulas. Eu sempre fui uma pessoa muito sonolenta. Então jamais eu iria desconfiar que eu estava grávida. E eu iria, sim, enrolar pra ir numa emergência. Eu só fui na emergência quando eu vi o sangramento, quando eu tava sentindo um pouco mais de cólica, mesmo que a cólica não fosse tão forte, porque eu sabia que eu estava grávida. Eu sabia que existiria a possibilidade de estar perdendo bebê ou de estar acontecendo alguma coisa. Eu só iria na emergência no último caso, quando eu tivesse numa situação muito crítica, numa outra emergência que poderia demorar a chegar ao diagnóstico, e Deus sabe lá o que poderia acontecer. Então, eu me sinto hoje, quando eu penso, eu fico pensando, será que eu não deveria fazer, sabe, um teste? Será que é tudo de novo? Porque eu não quero passar por isso de novo. E o que eu passei, eu não quero que as outras pessoas passem também. E eu sei que, contando tudo isso aqui, eu acho que posso ter sido um pouco prolixa. Foi muito de peito aberto. Eu não fiz nenhum roteiro pra estar hoje aqui. Eu não planejei. Foi muito na intenção de peito aberto, que evitar que você também passe por uma situação que eu passei, por esse susto que eu passei. Porque talvez, se eu não tivesse feito esse teste, isso poderia ter sido uma outra situação bem pior. Eu espero que vocês recebam esse desabafo de coração aberto. Foi doloroso pra mim, em alguns momentos, falar sobre, mas eu acho importante trazer isso pra vocês. É mais pensando em desabafar, colocar pra fora sentimentos que eu não tinha falado antes em voz alta, botar pra fora toda essa situação com uma expectativa de que você possa alertar sobre isso e que eu consiga passar cada vez mais, estar cada vez mais tranquila ao digerir tudo isso. Porque quanto mais a gente fala sobre, mais a gente consegue superar o que a gente passou. E a proposta do canal é isso, é ter uma troca real de experiência, é trazer aqui coisas que acontecem comigo, seja coisa boa, coisas ruins, e é isso que eu espero. Beijo, tchau.